Amém. Oséias 5,15 diz: Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz, pois misericórdia quero e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Amém, irmão? Você pode sentar. Irmãos, a Bíblia, dizem os professores de seminário, é a bússola do cristão, é o manual de regra, é o manual de fé e prática, e hajam nomes. Eu costumo simplesmente dizer que a Bíblia é um livro de lições, lições que mostram caminhos errados e mostram caminhos certos. A lição da vida de Davi, quando errou, e as consequências do que ele colheu, e as lições da vida de homens que acertaram, não acertaram ou erraram como um jogo de loteria. A palavra mais certa é a vida de homens que não obedeceram e de homens que obedeceram. Assim fica bem mais entendido, né? Para não parecer que andar com Deus é uma loteria. Às vezes a gente acerta e às vezes a gente erra. Não, não é assim. Nós temos condições de acertar sempre e não errar nunca. Nós temos esta condição. Basta que tenhamos humildade e a cada esquina saber ir aos pés do Senhor e perguntar: Senhor, vou para a direita ou vou para a esquerda? Quem consulta ao Senhor não erra nunca. Amém, irmão? Então, o que eu vejo na Bíblia? Eu vejo a Bíblia como um livro de lições. Aí vem o pregador, você vem caminhando pela igreja há 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, eu conheci pessoas com 45 anos de evangelho, hoje alguns senhores cruzam comigo pelo caminho: meu filhinho, eu já tenho, olha, 70 anos na caminhada, nasci num lar cristão, tá, e vamos vivendo. Só que a gente vê pessoas com 70 anos com uma vida inútil, vida sem expressão, porque o evangelho que eles conheceram não é real. Ou será que era real, mas eles não deram ouvidos? Imagina uma pessoa que diz que tem 70 anos de evangelho, 70 anos de igreja. Não, meus pais já me levavam de terninho, gravata, sapatinho, como é que chama? Engraxado, né? Nem sei se ainda tem graxa para sapato aí nessa era moderna que nós vivemos. Meus pais levavam desde pequenininho, minha mãe grávida já me levava para a igreja na barriga dela. Tá, mas cadê o efeito? Ou não ouviu o que deveria ouvir, ou ouviu e não deu
ouvidos. Por que nós vemos pessoas com anos e anos e suas vidas não mudam? E vemos pessoas com tão pouco tempo, às vezes, e a sua vida muda. A palavra é uma só. A diferença está, ou melhor, para avivar a sua memória, a semente é uma só, a diferença está na terra em que ela cai. Jesus não contou a parábola da semente? O semeador saiu a semear, mas algumas caíram no meio do caminho e as aves do céu vieram, pegaram. Outras entre espinhos, outras em pedregais, mas outras caíram em boa terra e essa multiplicou. A terra somos nós. Nós somos a terra, né? O nome original de Adão, dizem os estudiosos, estão muito acima do meu entendimento, dizem eles que o nome original de Adão significa terra, porque ele foi formado do pó da terra, e o nome que ele recebeu originalmente é terra. Então vem Jesus e diz assim, os discípulos perguntaram, Senhor, essa parábola aí, aí Jesus falou, mas nem vocês não entenderam esse negócio? Aí Jesus vai dizer assim, a semente é a palavra, então a palavra foi jogada na terra, ou seja, a palavra foi dada ao homem, e toda aquela situação representa o comportamento, como cada um de nós recebe a palavra, como cada um de nós recebe a lição. Então, irmão, nós vamos trilhando, e todo dia, pregação. Tinha aquele tempo, né, que a gente ia, um dia ia numa batista, pregação, ia numa assembleia, pregação, ia não sei aonde, num movimento pentecostal, não sei da onde, pregação, igreja tradicional, pregação, igreja renovada, pregação, e você vai ouvindo, se farta de ouvir, e não tem mudança. Sabe por quê? Porque muita gente pensa que é o ouvir que vai mudar a sua vida. Não é, meu irmão. Você pode ouvir, pode fazer que nem eu faço, né? Agora eu estou preparando lá o esqueminha para colocar a Bíblia em áudio, para mim ouvir ela durante a noite. Mas isso não vai mudar a minha vida por eu ouvir. Vai mudar por eu dar ouvidos. Eu estou sentindo essa vontade de... Porque eu quase não durmo, já falei isso tantas vezes para os irmãos, eu quase não durmo, eu não sei o que é uma noite de sono, eu não sei o que é isso. Tipo, eu dormi, irmão, dormi tão bem, deitei tantas horas e acordei às tantas. Isso não existe na minha vida já, há muito tempo. Então já botei o som lá, só que o danado do som não funcionou. Mas eu vou dar um jeito, o que mais tem é a parede de som dentro dessa casa aí, graças a Deus. Então, irmão, não é por ouvir que as coisas acontecem, mas é por dar ouvidos. E muita gente acha que eu ouvi uma pregação tal, foi poderosa, eu me alimentei. Se alimentou? Você já viu o que os nutricionistas estão fazendo aí, até na televisão? Estão dando aulas de nutrição pela televisão. Ele diz assim, se você vai partir para uma atividade física tal, se você vai para um trabalho normal, se você vai para uma academia, se você vai praticar um esporte, então a sua alimentação tem que conter isso, aquilo, outro. Ou seja, você vai para uma atividade, então a alimentação é de acordo. Agora, se você pegar aquela alimentação que seria para você jogar 90 minutos de futebol, e você pega aquela alimentação e deixa ela ali no seu organismo, mas você apenas vai dar um passeiozinho na praça de 5 minutos e volta. Adiantou aquela alimentação? Não. Aquela alimentação, ao invés de ser útil, ela vai ser prejudicial. Ela não vai fazer o efeito de acordo com a movimentação que o seu organismo sofreria pelo regulamento dos nutricionistas.
Irmão, a palavra de Deus é a mesma coisa, é a mesma coisa. Você pode receber uma palavra poderosa, uma revelação vinda do alto, você estremecer, segurar na cadeira, achar que o mundo está tremendo, um poder de Deus pode te envolver no meio de uma palavra, no meio de uma pregação, mas isso não é nada. A questão é o que você fará com isso depois. Caramba, aquela palavra penetrou em mim. Poxa, é mesmo. Aí você vive do passado. Caramba, aquele dia foi tremendo na igreja. Semana passada foi tremendo. Aí passa, 10 dias atrás foi tremendo. 15 dias atrás na igreja, rapaz, foi tremendo. 20 dias, um mês na igreja atrás foi tremendo. 6 meses na igreja, cara, eu nunca mais vou esquecer aquilo. É mesmo? O que você fez com aquilo? Muita gente tem vivido assim. Como o apóstolo Tiago escreve, não sejais tão somente ouvintes desapercebidos, enganando-vos com falsos discursos. Não que sejam falsos discursos, já falei isso, o meu entendimento é que quando você ouve e não pratica, é o mesmo que ter ouvido um falso discurso. Tem que praticar a palavra, viver. Às vezes a gente prega aqui um exemplo sobre oração, aí você se convence aí no banco, né? Realmente tem que orar, tá? Aí passa 10 dias e você nem parou para dizer louvado seja o nome do Senhor. Quanto? Irmão, isso não tem lógica, isso tem que mudar. O que muda a nossa vida não é simplesmente o que ouvimos, é como nós nos correspondemos, como nós agimos de acordo com isso que nós ouvimos. Jesus tinha 12 discípulos, a quem ele chamou de apóstolos. E ele tinha ali também um apóstolo chamado Judas. Todos eles ouviam a mesma coisa. Quando Jesus enviou os seus apóstolos, que eles voltaram dizendo, Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam, nós entendemos que Judas, claramente entendemos que Judas está no meio daqueles apóstolos. Judas era participante da mesma palavra, era participante do mesmo mover, mas no final das contas ele se comportou de uma maneira diferente dos demais. Ele teve um resultado na sua vida diferente dos demais. Quando Jesus está com os seus apóstolos o tempo todo, tem um camarada lá afoito, lá vem Jesus andando sobre as águas, todo mundo diz, é um fantasma. Aí Jesus, não temas, sou eu. Aí Pedro, é o mestre, a voz do mestre, é o Senhor mesmo? Sou eu. Se é o Senhor, me manda ter contigo sobre as águas. Vem. Aí muita gente critica Pedro, que papelão de Pedro, duvidou, ia caindo, ia sendo tragado pelas águas. E os outros? E os outros? Que sequer tiveram coragem de botar o pezinho do lado de fora do barco. Entende, irmão? Aí, lá no Getsêmani, quando foram prender Jesus, quando está todo mundo fugindo, Pedro saca da espada e corta até a orelha de um homem. Jesus reprovou, não Pedro, guarda a tua espada, os que lançam a mão da espada, pela espada também vão cair. Botou a orelha do homem no lugar. Muita gente, que papelão de Pedro. É verdade, que papelão de Pedro. Mas e os outros? Irmão, Pedro era um homem de atitude. Pedro era um homem de atitude. Quem foi o líder da igreja primitiva? Quem tinha atitude. Foi Pedro. Tem que ter atitude. Depois, quem foi o homem que Jesus usou para fundar as igrejas no meio dos gentios? Paulo. E ele tinha atitude, esse homem? Era um homem de objetivo, era um homem de projeto, era um homem de propósito. Tem que perseguir os cristãos? Eu vou lá
vou lá no líder lá da cidade, eu vou lá conseguir carta com o sumo sacerdote, eu vou conseguir carta com os líderes romanos, eu vou conseguir carta e vou sair perseguindo esses cristãos. Era um homem de atitude, meu irmão. Aí as pessoas às vezes ouvem uma pregação que o convence de que ele tem que ser uma pessoa de intercessão, de oração. Às vezes não é oração pelo próximo, não, oração por si mesmo. Porque nós temos traumas, nós temos situações que precisamos de libertação, e se nós não nos aproximarmos de Deus, não somos curados no profundo, não somos libertos, e às vezes vem a pregação para a pessoa chegar no altar de Deus, chegar junto nos pés de Jesus. Meu irmão, alguns meses atrás eu perguntei aqui na igreja, eu fiz uma pergunta, e falei assim: irmãos, quem aqui não gosta de festa, não gosta de ambiente com muita gente, ambiente meio tumultuado, muita gente falando? E várias pessoas levantaram a mão. E eu falei: eu entendo vocês, eu sei exatamente o que é isso aí, eu entendo vocês. Agora, irmão, venhamos e convenhamos. Eu entendo que uma pessoa possa não gostar de festa, não gosta de muita gente falando, não gosta de barulho, não gosta de tumulto. Agora, também venhamos e convenhamos, uma pessoa dessa não tem chamado ministerial para ser um pastor. Certo ou errado? Aí quando eu digo assim: irmão, você tem que se aproximar de Deus para que as suas trevas sejam dissipadas. Mas aí a pessoa ignora a lição, ignora a pregação, não entende que Deus está falando. Quando ela atenta, não, eu tenho que me aproximar de Deus mesmo, eu tenho que buscar a Deus. Aí passa 1 mês, 2 meses. Quem aqui gosta de festa e tumulto? Aquela pessoa que antes não gostava, diz: eu gosto de bastante tumulto. Se aproximou de Deus, foi liberta, aí já pode ter um chamado pastoral. Mas quem ignora uma lição tão simples, nem imagina o que está perdendo lá na frente. Meu irmão, sabe quem é o cara que detestava ambiente tumultuado? Bastou aumentar um pouquinho o rádio, já estava virando as costas. Um cara que odiava muita gente falando ao mesmo tempo, assim que nem vocês ficam aqui no intervalo do seminário. Sabe o cara que odiava isso? Aqui, ó, eu odiava esse negócio. Eu odiava. No colégio, enquanto ia todo mundo pro brá, aquela turma de colégio, eu ia para um canto. Os professores vinham perto de mim e diziam assim: vem cá, você não gosta da turma, não? Mas eu gosto. Mas você não se relaciona com ninguém, você não brinca com ninguém? Eu falei: não, de vez em quando eu brinco. Eu queria o meu canto. Mas hoje Jesus me libertou, meu irmão. Sabe o que eu gosto de fazer? É que depende muito de recurso. Eu gosto de pegar todo mundo. Se eu pudesse alugar um avião, alugar um iate, para a gente, vamos passear, vamos conhecer as Bahamas. Ih, irmão, era comigo mesmo. Eu sou liberto, eu me relaciono com as pessoas. Não tenho trauma, não que eu conheça. Alguém gritou, eu não estou nem aí para o grito. Alguém quer ficar em silêncio, não estou nem aí para isso. Sou livre. Mas porque existem lições que a gente precisa aprender. E eu vou te dizer uma coisa, irmão: tem coisas que na igreja você não alcança libertação. Tem coisas que na igreja você não entende. Tem coisas que na igreja você não compreende. Existem coisas que você jamais compreenderá saindo de um púlpito. Porque tem coisas que são o segredo pessoal de Deus para com cada um na individualidade. Por isso ele diz: o segredo do Senhor é para aqueles que o buscam. E o Senhor Jesus diz: tu, quando orares, entra no teu templo, na igreja, não entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai.
Nós não podemos ter uma vida resumida à igreja, porque este não é o projeto de Deus. Então, a Bíblia é um livro de lições. Agora, essas lições são transmitidas dia a dia por várias mensagens que você às vezes ouve no rádio, mensagem que está incutida dentro de um louvor. Uma das coisas mais poderosas que o Espírito Santo tem feito durante a era da igreja é usar a música, o louvor. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, coisa gloriosa, obras de Deus tremendo. Então o que acontece? As mensagens e as lições estão saindo todo dia, mas qual o efeito dessas mensagens? Aquelas que têm que me gerar o temor, elas têm conseguido fazer isso? Eu tenho temido a Deus? As que têm que fazer mudança na minha vida, eu tenho realmente mudado? As que precisam me acrescentar a ousadia, eu tenho sido ousado? As que precisam trazer poder de Deus para a minha vida, eu tenho correspondido? Deus vai falando de muitas maneiras, as mensagens, as lições são muitas. Olha aqui, irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão, dizendo: vinde e tornemos para o Senhor. Qual é a lição que vemos aqui? Que Deus vira as costas. Você sabia disso? Que Deus te dá as costas? Até quando? Até que você reconheça-se culpado. E se não reconhecer culpado? Baixa a sepultura com as costas de Deus. Lições. Aí diz: estando eles angustiados. Deus, sabe que Deus te deixa aí ao extremo da angústia, do desespero, quando não teria essa necessidade? E sabe que te deixar ir ao extremo da angústia e do desespero é misericórdia de Deus para que você se volte para Ele. Aí vai dizer, veja no verso 3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos. Qual é a lição? Não pode parar, não pode se deter, não pode dizer como alguns crentes velhos, enferrujados que nós encontramos pelo caminho: ah, irmão, eu já li a Bíblia toda. Para quê? Para ir para a sepultura ou para ir para o inferno? Tem um monte de gente por aí dizendo que já leu a Bíblia toda, como se isso fosse livrá-lo do inferno. Eu conheci de um padre que já tinha lido a Bíblia dezenas de vezes. Todo ano ele completava a sua leitura, e no entanto, o que ele era? Um padre. Eu conhecia de uma pessoa, de uma familiar, que não lembro quem comentou comigo aqui da igreja, de uma pessoa da sua família que lê a Bíblia todo dia, lê a Bíblia todo dia, mas todo ano lê a Bíblia toda. Não me recordo quem agora falou isso comigo. E no entanto a pessoa é católica ferrenha. Por quê? Não é apenas o ler a Bíblia, é o prosseguir em conhecer ao Senhor, é desenvolver, né? Paulo diz: desenvolver a vossa salvação. Então, irmão, observe essa lição. Hoje você tem que sair daqui sabendo que Deus pode te abandonar. Você tem que sair daqui sabendo que Ele quer que você prossiga em conhecê-lo. Você não pode parar. Olha para a sua vida, irmão. Observa a sua vida. O que tem mudado, em que você tem melhorado, como está a sua rotina cristã, como está o seu dia a dia. Será que todos têm entendido algumas coisas que têm acontecido nesse ministério nesses últimos dias? Será que aquela visão terrível dos caixões de pé lá no fundo
Será que aquilo está sendo entendido? Será que aquilo está sendo compreendido? Ou simplesmente, não é comigo, olha que Deus pode dar as costas até que se reconheça culpado. Se é comigo ou se não é comigo, não importa, importa que eu vou dobrar os meus joelhos, botar a boca no pó e pedir misericórdia. Não interessa se é comigo ou não é, interessa que eu sou igreja, a mensagem foi dada para a igreja. As lições estão ficando abandonadas. Lembra que Deus mostrou um relógio que não marca a hora, um relógio que marca o tempo? Eu sei muito bem o que é isso, meu irmão. Isso não é novidade, não. Durante 25 anos de evangelho, são raras as simbologias em visões e profecias que eu possa dizer que nunca ouvi nenhuma delas. Eu sei muito bem o que é isso. Então, meu irmão, muda. A minha vida está tão bem, dá para mudar para melhor? Então muda. Aqui diz, aí Deus diz assim, olha que interessante, que te farei, Efraim, que te farei, Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Meu irmão, tem pessoas que são assim com Deus, aprende essa lição. Tem pessoas que têm um amor passageiro por Deus. Tem pessoas que amam a Deus por momentos, que bênção, vou para a igreja agradecer, louvar, bendizer. Eu conheci uma família, meu irmão, uma família de derrotados, infelizmente, mas a pura realidade, que tanto mãe como pai como filho, está todo mundo perdido. Família de 5 membros. Eu conheci essa família e quando o rapaz queria entrar para as Forças Armadas, o camarada saiu por tudo que foi igreja, participando de culto e pedindo oração para que ele passasse no concurso. Aonde ele sabia que ia se reunir 2 crentinhos ali para orar, ele estava no meio. Passou. Passou mesmo. E hoje? Hoje é apenas um militar. Não presta para nadinha, nadinha. A vida dele não é útil em nada para o reino de Deus. E você pode ter certeza, eu vou te dizer uma coisa, pode ter certeza do como Deus abriu essas portas para esse rapaz entrar para as forças militares. Um dia ele estava dizendo que não tinha condição, ele tinha um problema de vista. Quando ele chegou no exame médico, o médico falou, o que está escrito ali? Não sei, não consigo enxergar. E aqui, não enxergo. Quem passaria no exame desse? O médico virou para ele e falou assim, faz de conta que eu nem te vi, sai aí, virou as costas e deixou ele passar. Um médico militar fez isso. Faz de conta, jovem, que eu nem te vi. Virou as costas e deixou ele passar. Mas só que ele tinha que dar um jeito de enxergar para as atividades lá dentro do quartel. E ele conversando comigo, passei, mas não vai ter jeito. Falei assim, rapaz, faz o seguinte, vai no centro da cidade, entra numa ótica. Na primeira ótica que você entrar, diz assim, eu quero falar com o dono da ótica. E você diz assim para ele, olha, eu preciso de um óculos e eu não tenho dinheiro para pagar o senhor. Mas, depois que eu me formar, eu volto aqui e lhe pago. Vai lá, diz isso para o dono da ótica, espera o resultado. A mãe, ele e os irmãos riram, o Tupirani é engraçado. Eu falei, não sou engraçado não, vai lá e faz. Eles saíram zombando de mim, mas a situação apertou, não tinham dinheiro, e escondido, sem que eu soubesse, foi lá no centro da cidade. Quando chegou no centro da cidade, ele disse o que eu mandei dizer, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu preciso de um óculos, eu passei num concurso, eu preciso passar nessas provas para conseguir um emprego, estou necessitado. O homem da ótica falou assim, cadê a sua receita, o que você precisa? Pegou toda a papelada dele, fez todo o exame, naquela época que exames ainda eram feitos em ótica, e fez tudo, falou assim, tal dia vem buscar o seu óculos. Quando ele chegou lá naquele dia,
ele falou assim, mas quanto é? Como é que eu vou pagar ao senhor? Ele falou assim, não, você não precisa me pagar nada, você não me deve nada, pode ir. Tchau, vai com Deus. Sabe o que é isso? Isso se chama portas impossíveis que Deus abre. E cadê esse jovem hoje? Eu vou te dizer cadê ele. É em casas de prostituição noturna, enchendo a cara nos finais de semana. Mas depois não vai dizer, Deus me abandonou. Eu sei, uma das lições da Bíblia é essa. Quando o nosso amor é passageiro, o de Deus também é desprezo. Ninguém entraria nas condições daquele jovem. Usava um fundo de garrafa. Ninguém entra para as Forças Armadas usando um óculos fundo de garrafa. Ninguém passa. Impossível. Deus abre portas, mas também dá as costas. E nós precisamos, irmão, não é ter como Deus está dizendo assim, olha Efraim, olha Judá, o amor de vocês é como a nuvem da manhã. Você sabe que a nuvem da manhã, quando você acorda, que está aquela época fria, tem aquela neblina assim que você não consegue enxergar o relógio da central, não consegue enxergar o pão de açúcar, aquela neblina, mas quando o sol esquenta, acabou aquela nuvem. Não é assim que funciona? Deus está dizendo, o amor de vocês é passageiro. Vocês não são firmes, vocês não são constantes. Jesus até falou uma vez, esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aí diz assim, por isso os abati por meio dos profetas e pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos serão como a luz. Irmão, Deus não levanta só profeta para dizer assim, olha meu irmão, bendito és tu do Senhor, vai que Deus é contigo, tu triunfarás, porque o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Deus não levanta profeta só para isso não. Deus levanta profeta também para dizer, olha, tem caixões de pé lá no fundo da igreja. E quem insistir em permanecer do mesmo jeitinho que está, a porta vai fechar e o caixão vai deitar e nunca mais terá vida espiritual. Está escrito aqui, eu os abati por meio dos profetas e pela palavra da minha boca. Cadê Deus falando? Eu não estou vendo, você está vendo? Eu não estou vendo Deus falar, cadê Ele? Onde está Deus? Cadê a sua voz? Cadê a sua boca? Ninguém vê. Só os sábios e entendidos entendem que Ele está falando. Os outros ignoram, eu não estou vendo Deus, cadê Ele? Quem não vê Deus nesse ministério, meu irmão, não vai ver em lugar nenhum nunca mais. Aí diz assim, pois misericórdia eu quero e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocausto. Olha, tem muita gente aí se sacrificando de todo lado e achando que o seu sacrifício está tendo valor para Deus. Meu irmão, o sacrifício pode ter sim valor, numa escala de 1 a 10, ele pode ter o valor de 1, mas conhecimento de Deus tem valor de 10. O que Deus quer é conhecimento, mas quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes você já propôs, eu vou começar uma leitura bíblica séria agora e nada vai me interromper, nada até a próxima proposta financeira. Poxa, eu tinha planejado essa leitura bíblica, mas surgiu essa proposta, eu não posso perder essa proposta. É interessante, olha a lição é essa, meu irmão. As grandes propostas do mundo só surgem quando você se propõe fazer alguma coisa espiritual. Enquanto tu está vivendo lá no mundão, largado, não tem proposta nenhuma. Uma vez eu estava numa dificuldade financeira terrível, saí do emprego. Aí o profeta falou assim para mim, eu não tinha levado ainda tão a sério a coisa, não assimilei bem a coisa. Quando eu saí
emprego, encontrei um profeta no meio da rua, ele falou assim: olha, homem, eu não te conheço, mas o Deus que você conhece é o mesmo que eu conheço, e assim te manda dizer o Senhor: as portas estão fechadas na terra, mas abertas no céu. Eu não entendi muito bem isso. Eu sabia que Deus tinha aquele emprego, eu tinha perdido aquele emprego, mas não consegui entender muito bem essa situação. Depois Deus teve que falar muitas outras coisas. Até que depois de tanto que Deus falou, eu entendi que Deus não ia mais abrir porta de emprego para mim, que Ele me queria trabalhando na sua obra. Chegou uma hora que depois de tanto Deus falar, eu não aguentei mais, peguei os currículos, rasguei tudo, e falei: não trabalho mais em canto nenhum. Eu creio que Deus falou comigo, não vou trabalhar mais em canto nenhum. No dia seguinte eram 3 telefonemas me chamando para trabalhar. E eu falei: não vou. Aí um disse: você é louco, o outro disse: você é um vagabundo, o outro disse: você é um desocupado. Eu falei: vamos ver se há um Deus vivo nos céus e na terra. O que você acha, meu irmão? Há ou não há um Deus vivo nos céus e na terra? Os que me chamaram de desocupados, de vagabundo, de sem vergonha e outras coisas mais, alguns já estão debaixo do pó da terra, outros ansiaram tanto por estar do meu lado como se anseia pela própria vida e não podem. Mas, aqui eu quero conhecimento de Deus. E Deus, quando levantava os profetas, só dizia uma coisa assim para mim: olha, homem, assim te manda dizer o Senhor, come Bíblia. Era só o que os profetas me diziam: Deus tem uma grande obra na tua vida, come Bíblia. Quantas vezes você já ouviu esse meu testemunho? Não te serviu de lição, não? Deveria ter servido. Deveria ter servido. Você deveria comer Bíblia. Porque se o caminho que eu cheguei até aqui foi comendo Bíblia, você quer chegar aonde? Toda semente tem o objetivo de um fruto. Toda palavra tem o objetivo de um ministério. Aí diz assim, olha: mas eles transgrediram a aliança como Adão, no verso 7, amém? Transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue, como hordas de salteadores que espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel, ali está a prostituição de Efraim, Israel está contaminado, também tu, ó Judá, serás ceifado, desarraigado, eliminado. Quem é Judá? Judá foi a tribo da promessa. Judá foi aquela que recebeu a promessa de que o cetro do Senhor Jesus viria dela. Judá foi a de maior importância. Judá foi de onde veio o rei Davi. Judá, importantíssima. Judá, exaltadíssima. Judá, que saiu em todas as batalhas e triunfou, venceu tudo. Judá. Agora Deus está dizendo assim: tu serás ceifado. Irmão, não importa quantas vitórias Deus te deu, você ainda corre o risco de ser ceifado. Dá para levar essa lição para a tua casa hoje? Será que ela te causa algum temor? Será que ela te causa algum medo? A minha, ela desespera, ela me apavora. Ela me apavora porque junto desta lição tem outra que diz: aquele que está de pé, tome muito cuidado para que não caia. Ninguém está seguro enquanto estamos vivendo neste mundo. Este mundo tem que ser, nós temos que nos manter neste mundo com uma obediência irrestrita a Deus.
Agora, Jesus disse assim: eu edificarei a minha igreja contra as portas do inferno. Qual é a lição? Qual a lição que nós temos dessa história? Se ele edificou a sua igreja, irmão, ele vai se manifestar na igreja. Então eu preciso ter temor e reverência. Preciso tomar cuidado com os meus pés e com a minha língua quando eu pisar nos átrios do Senhor. A igreja foi edificada pelo sangue do Filho unigênito de Deus. A igreja é algo muito sério. Se eu não tomar cuidado com o que eu faço aqui dentro, se eu não tomar cuidado com o que eu falo aqui dentro, porque uma coisa é certa, se vamos supor, se Deus não está presente em algum lugar, na sua igreja Ele está. Porque Ele edificou a igreja para habitar nela. Ele é o Senhor da igreja. O Espírito Santo está trabalhando na igreja para apresentá-la como noiva, diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo vai apresentá-la como noiva o quê? Imaculada. É sem mancha alguma, em total transparência. Aí a Escritura diz em Apocalipse: os enganadores, os mentirosos, os roubadores, os falsos como Judas, os homicidas, os homossexuais e uma lista imensa, esses não herdarão o reino de Deus. Então, meu irmão, nessa noite, procure entender que se há lições na Bíblia, não existe outro remédio. Eu tenho que aprender e me comportar de acordo. Se eu não me comportar de acordo, porque às vezes você aprende uma lição, você entra no colégio e você aprende a fazer uma equação de segundo grau. Eu sei fazer uma equação de segundo grau, está aqui, está feito. Mas chegou a hora da prova, você olha para a equação de segundo grau, você diz assim: eu sei resolver esse negócio aí, mas não quero resolver. O professor diz assim: tudo bem, eu também sei que você sabe resolver, mas a minha nota para você é 0, você está reprovado. Não adianta aprender as lições, tem que colocá-las em prática. Amém? Até aqui então, nos tem ajudado, Senhor.